Uma boa noite a todos. Nós vamos começar pela pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta número 47. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Porque não dá para saber, né? Essa semana apareceu na internet uma história de uma aranha que está deixando os cientistas lá perplexos com 110 milhões de anos. Então, como é que a gente vai calcular, né? Esse tempo. Bom, hoje a nossa pretensa ação sobre a leitura do Evangelho. Jesus, quando disse os primeiros mandamentos dele, foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já nos mostrando que a maior força que existe no universo é o amor, que também é a maior virtude, porque todas as outras são consequência do amor. Caridade, tolerância, bondade, generosidade, altruísmo, tudo é consequência do amor. E aí nos coube falar sobre desprendimento, o que já é uma coisa muito difícil. Nós sofremos toda vez que temos que nos desprender de alguma coisa, seja material, seja de que forma for. Mas aí completa o livro do Evangelho dizendo desprendimento dos bens terrenos. Pior ainda a dificuldade que nós temos. A iniciativa de amor, o treinamento deve ser feito em casa. Ele se inicia, né? Em casa, no trabalho, numa reunião como essa, no lazer. Tudo serve de pretexto para se iniciar o treinamento do amor. Por que é importante o amor? Porque os bens terrenos, existe uma atração muito grande por ele. Todos tentam alcançá-lo, né? Para ter uma condição de vida. Porque o bem terreno
os bens materiais, não são uma coisa ruim. O ruim ou o bom é o que se faça com ele. Como a gente sempre dá como exemplo, uma faca, né? Que pode ser de uma utilidade muito grande na mão de um açougueiro, da mulher fazendo a nossa comida, nosso alimento, e pode ser péssimo na mão de um assassino. Então, o bem terreno é necessário. E nós falamos da distribuição do amor porque o apego aos bens terrenos mata a qualidade desse amor, ou mata esse sentimento de amor. Nós sabemos que todos os bens terrenos, eles são doados, eles são empréstimo de Deus. Tudo que temos é empréstimo de Deus. E como todo empréstimo, nós temos que devolvê-lo, né? E no Evangelho já fala que o apego aos bens terrenos é o maior obstáculo à nossa evolução espiritual ou moral. Então, tudo que nos é emprestado, se um amigo nos empresta alguma coisa, nós temos que devolver. E todos esses bens não são nossas propriedades. Nós vamos ter empréstimo e nós temos que devolver a Deus. Nem o nosso corpo nos pertence, porque quando nós não mais utilizamos, ele não mais é útil para nós, ele é devolvido à terra e se desfaz. Então a única coisa, que nós temos de propriedade? São as nossas qualidades morais, porque essas nós construímos, nós lutamos por elas e procuramos com essas qualidades e que vem o amor junto, nós temos essa propriedade, porque nós levamos conosco. Tudo que a gente larga aqui não é nosso, porque vai passar de mão em mão, né? Vai passar para outras mãos e nós não levamos nada. E esse empréstimo que Deus nos faz dos bens, Ele espera que nós ajudemos, pelo menos com o supérfluo, uma parte do supérfluo, a gente dê para os nossos irmãos necessitados. Porque se não o fazemos, se nós, através do orgulho que gera o egoísmo, que os bens, esse apego, ele aumenta o nosso orgulho, esse gera o egoísmo, e se a gente não distribui parte do supérfluo, nós somos depositários infiéis daquilo que Deus nos deu, né? Como na prática de banco aí, quando tem uma dívida, fica como depositário, né? E se não fizer bom uso, vai ser
um depositário infiel. Nós somos muito ligados ao supérfluo. Nós esquecemos que só o necessário é suficiente. Nós queremos também o supérfluo. Porque quando Deus nos concede a reencarnação, é para a nossa evolução, para o nosso adiantamento moral e espiritual, né? Então, nós temos a necessidade dos bens materiais para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Mas o importante, como disse, é ser e não o ter. Porque nós temos que lembrar que temos irmãos com muitas dificuldades, né? E às vezes um pouquinho do que sobra, nós podemos ajudar muita gente, né? Então nós temos que mortificar o orgulho e sufocar o egoísmo, para que a gente consiga se doar, porque muitas vezes é mais importante se doar do que doar alguma coisa, né? E nós nos acostumamos a pensar como homens e não como seres humanos, né? E não como espíritos. Nós não pensamos como espírito. E nós temos que lembrar de Jesus quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nos deixou todo o ensinamento e todo exemplo que vai garantir que a gente possa seguir o caminho evolutivo. E o Espiritismo veio nos explicar todas as lições e os exemplos que Jesus deixou, nos fazendo entender que Jesus é a porta por onde temos que caminhar, que seguir os passos, que atravessar. E Kardec foi a chave que permitiu a abertura dessa porta através do conhecimento do Espiritismo. Como eu disse, os bens materiais são necessários. Por isso é que nós lutamos, trabalhamos, amealhamos algumas coisas e tentamos administrar essas coisas que temos, né? Para deixar algo, todo desejo do pai é deixar algo para os familiares. Só que nós temos que lembrar da nossa família espiritual também. É válido deixar para os nossos familiares, nossos filhos, para ter uma melhor condição de vida, mas nós temos uma família espiritual que é toda a humanidade, porque somos todos irmãos, filhos de um só Deus, um só Pai. Então, nós temos uma obrigação de
também tentar ajudar esses outros não familiares materiais que passam fome, frio, abandono, solidão. Muitos dizem que estão trabalhando, amealhando coisa para deixar para os filhos não passarem dificuldades. E é claro que isso é válido, mas o fato, e explicam que não doam nada para ninguém, não fazem nenhuma caridade por causa disso, e deixam até mesmo o supérfluo para os filhos. E, na grande maioria das vezes, eles estão dando aos filhos um exemplo de egoísmo, de não ajudar ninguém. E, com esse exemplo, muitas vezes, os filhos acabam vendendo a sua casa e os colocando num asilo, que é frequente. Quando traz para um asilo tipo Casa Vovó Jerônima, ainda fica bem, mas normalmente é isso que acontece, é deixar os filhos perceberem que o que interessa é só o vem a nós, né? Sempre essa necessidade de ter e não conseguir fazer outra pessoa sorrir ou se sentir grata, porque normalmente esse egoísta, ele não é grato nem a Deus, porque ele acha que tudo é ele que conquistou, mas ele não vê nenhuma ajuda espiritual nisso. Eu estava vendo sobre essa lição e a Josa perguntou sobre o que era e eu falei, e ela escreveu uma coisa aqui, né, que eu gostei, só que não pode contar para ela, que ela vai ficar brava, que eu vou ler. Também não podem comparar, falar que o que ela escreveu foi melhor do que o que eu falei, né? Que aí ela fica toda, né? E a gente não pode ser humilhado também. Mandar mais ainda. Mas mandar mais ainda, né? E eu gostei do que eu li porque ela colocou outros bens materiais no assunto, que eu achei bastante válido. Então eu vou ler para vocês. Deus é bom e justo, é sábio e continua lutando pela nossa evolução. Usando todos os seus atributos, nos dá, quando reencarnamos, a capacidade de ofertar ao próximo todos os movimentos de nossos órgãos para auxiliar os outros. Nossa lágrima é material, se torna iluminada quando deixamos de lado nosso orgulho ou simples vergonha de deixá-la escorrer
pelo nosso rosto e cair sobre alguém que sofre. Eu lembro aqui de um amigo, que a maioria conhece aqui, o Nego Tó, que falava que ele não chorava, que quando ele chorava ele enchia o ouvido de lágrima por causa das rugas. Nossa lágrima é material. Chorar abraçado a alguém, desesperado por dor ou sentimento de perda, é sublime caridade. Já estamos usando os olhos e os braços, que são bens materiais ofertados por Deus. Nada mais importante que, por mais que estejamos bem trajados para ir a alguma festa ou cerimônia, pararmos e abaixarmos diante de uma criança sozinha que chora na calçada. Ela te conta a sua história e você percebe que a sua festa não é mais importante que aquela criança perdida na vida. Ela tem fome, tem medo e se sente segura a seu lado. E aí você se lembra que você se abaixou usando seus membros inferiores para auxiliar a criança. Você fica enternecido e deixa correrem soltas suas lágrimas de piedade. Não importa que aquele abraço que movimentou seus olhos, seus braços e suas pernas vão sujar seu traje chique. Nada é mais importante que o choro de uma criança abandonada. Você se conhece e também sua cidade sabe muito bem para onde encaminhá-la e será bem tratada. Sabe que dispõe de um tempo para ver como ela está. Sua presença diante daquela criança dá muita segurança. E mais você pode seguir o seu trajeto de vida até encontrar seus familiares. Conheço um caso interessante de um amigo que tinha uma tia cega e acamada, tendo falta de tudo, até da sua alimentação. Isso aqui eu também conheço. Todos os dias, já aposentado, levava para a tia um suculento almoço preparado pela sua esposa. Dava-lhe o almoço, sentava numa cadeira ao lado da tia e começava a ouvir as mesmas histórias de todos os dias. Ele recostava na cadeira e dormia um pouco, enquanto ela falava da vida já conhecida. Se despedia da tia, ciente que havia cumprido seu dever de sobrinho. A tia desabafava e ele descansava, tirando um bom cochilo. Para ele não sabemos o quanto iria render aquele ato, mas para ela era muito gratificante. Dia 22 de julho, um grupo de voluntários da Casa da Vovó Jerônima se reuniu para fazer uma deliciosa quenga para ser vendida numa festa organizada pela Unimed de Birigui. O resultado foi ótimo, rendeu mais de R$2.000 para casa. Acho que muitos de nós e daqueles que estavam trabalhando poderíamos doar esta quantia e evitar o trabalho, mas o trabalho daqueles que utilizaram um sentimento de doação em favor dos nossos assistidos movimentaram o presente de Deus, que é seu corpo, para dar sua oferenda à casa. É um desprendimento do seu tempo que poderia ficar descansando ou convivendo com a família para ir trabalhar. Lá em Birigui, um outro grupo se encarregou de vender o produto dos voluntários. Estamos falando sobre esse assunto porque queremos mostrar que qualquer ato bom para o necessitado é benefício para quem o faz também.